Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos na capital amazonense com um clima mais ameno, mas continua calor. Mas hoje nós vamos tratar de Isabel. Já falamos a respeito de várias mulheres, mas nós vamos tratar de Isabel porque ela é um exemplo de fé e obediência a Deus. Para se falar de Isabel, basta você abrir sua palavra que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 1, que nós vamos discutir passo a passo. Então, iniciando, quem foi Isabel? Isabel, ela foi mãe de João Batista, esposa de Zacarias. Além de ser esposa de um sacerdote, ela também tinha ascendência sacerdotal. Isabel, ela aparece na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 66. Mas o que significa mesmo o nome de Isabel? O nome de Isabel significa Deus é meu juramento, ou meu Deus prometeu. E assim, continuando. No capítulo 1, no Evangelho de Lucas, é o único texto que nos dá algumas informações a respeito de Isabel. Mas no seu versículo 7, nos diz o seguinte, que Isabel e seu esposo Zacarias, eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensíveis todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Ambos tinham idade avançada. Mas, analisando o texto de Lucas, o que podemos aprender com este casal? Podemos perceber que Isabel e Zacarias eram judeus piedosos e guardavam ansiosamente a vinda do Messias. Mas o que aconteceu? Zacarias estava exercendo seu ministério de sacerdócio diante de Deus quando ele recebeu a visita de um anjo, Gabriel, que lhes anunciou que sua esposa Isabel lhe daria um filho e seu nome deveria ser João. E o anjo disse mais ainda a Zacarias que seu filho seria grande aos olhos do Senhor, um homem usado para converter muitos filhos de Israel a Deus. O versículo 15, ele nos ensina que João seria grande diante do Senhor, pois ele seria repleto do Espírito Santo. Vejam o que ocorreu com Zacarias diante da sua incredulidade perante aquele anjo. Ele acabou ficando mudo até que as promessas feitas a ele fossem cumpridas. Finalmente, depois desses acontecimentos, Isabel engravidou e durante 5 meses ela não saiu de casa. E vejam o que aconteceu e que Isabel disse: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o povo. Aqui eu faço uma observação, esclarecendo que naquele período a mulher que não tivesse filhos, ela era considerada indigna, imunda e era humilhada no seio daquela sociedade. Então é anunciado o nascimento de Jesus feito por Maria. Também percebemos que o anjo falou a respeito da gravidez de Isabel e Maria, naqueles dias, resolveu visitar sua prima. Veja o que diz o versículo 36. Vamos à leitura. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho
em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então, nesta visita, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino que carregava em seu ventre ficou agitado e ela foi tomada pelo Espírito Santo. Isabel exclamou dizendo: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Naquele momento, Isabel, ela já tinha a compreensão de que o menino que estava no ventre de Maria seria o nosso Salvador. Maria e Isabel ficaram aproximadamente juntas durante 3 meses e depois Maria volta para sua casa. Continuando, ocorreu o nascimento de João e toda a vizinhança, no 8º dia, vieram circuncidar o menino e o chamaram de Zacarias, o nome de seu pai. Mas Isabel, vendo isto, imediatamente o repreendeu e disse que seu nome seria João. Então, Zacarias, naquele momento que se encontrava mudo, pediu uma tabuinha para escrever e escreveu: o seu nome será João. E todos se admiraram, porque imediatamente a boca de Zacarias se abriu, a sua língua se soltou e ele passou a louvar e engrandecer o nome de Deus. E assim ocorreu o temor em toda a vizinhança. Diante de toda essa situação, podemos dizer que Isabel é uma mulher temente a Deus e que confiava fielmente em suas promessas e em seus propósitos. E se Deus escolheu Maria, uma virgem, para dar à luz ao Messias, acredito também que ele escolheu Isabel, uma idosa estéril, para dar à luz ao último e grande profeta de Israel, aquele que seria o responsável para preparar o caminho para o nosso Salvador. Isabel, ela passou a maior parte da sua vida como uma mulher estéril. Isso é um plano de Deus. Sua gravidez foi um cumprimento de diversas profecias já anunciadas no Antigo Testamento. E, para concluir, a história de Isabel é verdadeiramente uma inspiração para todos os cristãos. Sua fé e obediência a Deus são exemplos poderosos que nos desafiam a buscar cada vez mais a Deus. Além disso, sua história mostra que Deus realiza milagres, mesmo em circunstâncias impossíveis. Esse é o nosso Deus.